pero no sabes las ganas que tengo de regresar a trabajar acá en México. Uf, extraño muchísimo el ambiente, la gente. El llegar acá otra vez y encontrarme con el cariño del público es... No sabes como lo extraño. Dono de olhar intenso e de personagens que marcaram gerações, mas por trás das câmeras existe uma história que nunca foi totalmente contada e que até hoje desperta curiosidade, emoção e muitas perguntas. Quando ele finalmente deixa escapar que há momentos ao lado de Maite Perroni que jamais conseguiu esquecer, o público percebe que não se trata apenas de atuação, mas de sentimentos reais vividos em silêncio, entre cenas, olhares e palavras que não estavam no roteiro. O que realmente aconteceu quando as câmeras se apagavam? Até onde a química entre eles foi apenas profissional e em que ponto tudo começou a parecer pessoal demais? Nesta história, vamos mergulhar nas confissões, nas polêmicas e nos detalhes de uma relação que marcou a vida de William Levy e continua fascinando fãs até hoje. Se você quer entender tudo o que nunca foi dito, descobrir os bastidores e reviver os momentos mais intensos dessa conexão inesquecível, já se inscreve no canal, ativa o sino e fica com a gente, porque essa revelação vai te surpreender do começo ao fim. Os momentos com Maite Perroni que ele jamais esqueceu é uma história que mistura emoção, lembranças intensas, polêmicas nunca totalmente esclarecidas e uma vida amorosa que sempre esteve sob os holofotes. Ao longo dos anos, William Levy construiu a imagem de galã perfeito das novelas, admirado por milhões, mas por trás do sorriso confiante e do olhar marcante existe um homem cheio de memórias que o tempo não conseguiu apagar, e entre todas elas, as vividas ao lado de Maite Perroni ocupam um lugar especial que ele próprio admite jamais ter conseguido esquecer. Quando os dois dividiram cenas, algo diferente aconteceu, algo que ia além do texto, além da atuação e além do que estava escrito no roteiro. William sempre foi conhecido por sua entrega intensa aos personagens, mas com Maite, segundo relatos e confissões indiretas ao longo dos anos, essa entrega ganhou outro significado, quase como se a linha entre ficção e realidade tivesse se tornado perigosamente fina. Em entrevistas mais recentes, ele deixou escapar que houve momentos em cena que o marcaram profundamente, momentos em que o olhar dela, a forma como ela reagia a uma simples fala ou até o silêncio entre uma tomada e outra criavam uma conexão difícil de explicar, mas impossível de esquecer. Ele nunca afirmou de forma direta que viveu um romance oficial com Maite Perroni, porém suas palavras, gestos e reações sempre alimentaram as suspeitas e a imaginação dos fãs, que até hoje analisam cada detalhe, cada cena e cada declaração antiga em busca de pistas. William já confessou que houve dias em que sair do set era difícil, não pelo cansaço, mas porque as emoções despertadas durante as gravações permaneciam com ele muito depois das câmeras serem desligadas. Ele relembra situações em que improvisou falas, mudou o tom de voz ou prolongou olhares simplesmente porque sentia que aquilo era verdadeiro naquele momento, mesmo que não estivesse exatamente no roteiro. Essas atitudes geraram comentários nos bastidores e até certo desconforto em parte da produção, mas também foram responsáveis por cenas consideradas icônicas, aquelas que o público sente como reais, intensas e inesquecíveis. A química entre William Levy e Maite Perroni foi tão forte que ultrapassou a tela e se transformou em um dos assuntos mais comentados entre os fãs de novelas, criando teorias, debates e até rivalidades. Enquanto muitos torciam para que eles assumissem um relacionamento na vida real, outros apontavam os obstáculos, principalmente a vida amorosa já complicada de William. Na época, ele vivia um relacionamento conturbado com Elizabeth Gutierrez, marcado por idas e vindas, separações, reconciliações e inúmeras polêmicas que frequentemente ganhavam espaço na mídia. Esse contexto tornou qualquer aproximação com Maite ainda mais delicada e explosiva do ponto de vista público. William, ao falar sobre esse período, deixa claro que foi uma fase confusa de sua vida, em que sentimentos se misturavam e decisões precisavam ser tomadas rapidamente, nem sempre da forma mais correta. Ele admite que carregava conflitos internos, tentando equilibrar sua vida pessoal com a profissional, enquanto o público observava cada passo com atenção quase obsessiva. Maite Perroni, por sua vez, sempre manteve uma postura mais reservada, raramente alimentando rumores, mas nunca negando completamente a intensidade da relação artística entre eles. Isso só aumentou o mistério e manteve viva a chama da curiosidade ao longo dos anos. William confessa que houve conversas profundas entre eles,
trocas sinceras sobre sonhos, medos e expectativas, diálogos que iam muito além das cenas gravadas. Esses momentos, segundo ele, foram decisivos para sua maturidade emocional, mesmo que não tenham resultado em um relacionamento assumido publicamente. As polêmicas surgiram justamente dessa zona cinzenta, onde não havia confirmações claras, mas também não existiam desmentidos convincentes. Fotos antigas, vídeos de bastidores, risadas fora de contexto e olhares captados por fãs alimentaram manchetes e discussões intermináveis. William reconhece que, em alguns momentos, subestimou o impacto que essa proximidade teria em sua imagem e em sua vida pessoal. Ele afirma que nunca teve a intenção de ferir ninguém, mas admite que emoções reais nem sempre seguem regras ou contratos. Ao longo do tempo, sua vida amorosa continuou sendo um dos temas mais explorados pela imprensa, com novos rumores, reconciliações públicas e separações dolorosas, mas nenhuma dessas histórias conseguiu apagar completamente a marca deixada por Maite Perroni em sua trajetória emocional. Mesmo quando o tempo passou e novos projetos surgiram, o nome dela continuava aparecendo em perguntas de entrevistas e comentários de fãs, como se aquele capítulo nunca tivesse sido totalmente encerrado. William revela que guarda lembranças específicas que prefere manter em silêncio, não por vergonha, mas por respeito ao que foi vivido. Ele descreve Maite como uma mulher forte, inteligente e extremamente sensível, alguém que sabia exatamente como tocar o outro emocionalmente, mesmo sem dizer uma palavra. Essa descrição, vinda de alguém tão experiente no mundo do entretenimento, reforça a ideia de que o que houve entre eles foi, no mínimo, extraordinário. As revelações de William também trazem à tona reflexões sobre o preço da fama, sobre como relações intensas podem ser moldadas, distorcidas ou até impedidas pela pressão externa. Ele admite que, se as circunstâncias fossem diferentes, talvez algumas escolhas também tivessem sido, mas evita entrar em arrependimentos explícitos. O tom com que fala desses momentos é sempre nostálgico, carregado de emoção e, ao mesmo tempo, de aceitação. Ele sabe que certas histórias não precisam de um final tradicional para serem significativas. Para os fãs, essas confissões confirmam o que muitos sempre sentiram ao assistir às cenas: havia algo real ali, algo que não se aprende em aulas de atuação e não se finge facilmente diante das câmeras. A vida amorosa de William Levy seguiu caminhos complexos, com episódios públicos difíceis, conflitos familiares e tentativas de reconstrução pessoal, mas os momentos com Maite Perroni permanecem como uma lembrança especial, quase intocável pelo tempo. Ele não fala disso com drama exagerado, mas com um respeito profundo, como quem reconhece a importância de alguém que passou por sua vida e deixou marcas permanentes. Essa história continua fascinando porque não é apenas sobre um possível romance, mas sobre conexão, intensidade, escolhas e tudo aquilo que acontece quando duas pessoas se encontram no momento certo, mas talvez no contexto errado. William Levy, ao confessar que jamais esqueceu esses momentos, não reacende apenas rumores antigos, ele relembra ao público que, por trás dos personagens e das manchetes, existem sentimentos reais, complexos e muitas vezes, impossíveis de serem explicados em poucas palavras. E assim, entre lembranças, confissões e emoções que o tempo não conseguiu apagar, fica claro que a história de William Levy e Maite Perroni vai muito além de uma simples parceria de novela. São momentos que marcaram vidas, despertaram polêmicas e deixaram perguntas que talvez nunca tenham respostas definitivas, mas que continuam vivos na memória dos fãs. Se essa história também te tocou, te fez refletir ou reacendeu lembranças, não sai sem se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. Agora eu quero saber de você, e de onde você está assistindo a este vídeo. Escreve aí nos comentários o seu país ou cidade e me conta o que você acha dessa relação que até hoje dá o que falar. A sua participação é muito importante e faz esse canal crescer cada vez mais.